Louvado seja Deus. Varões, venha louvar o nome do Senhor Jesus. Hoje a gente aprendeu na escola dominical, irmãos, que todo aquele que aceita Jesus, ele é um sacerdote. De maneira geral, todos são sacerdotes. E pode entrar com confiança, com ousadia no santuário. Hebreus 10, 19. Aleluia. Agora, a gente aprendeu também que aí, com relação a algumas funções específicas, aí Deus tem os seus chamados. Que bom que Deus pôde abrir essa porta, meus irmãos. O véu foi rasgado e a gente pode entrar dentro desse santuário e clamarmos a esse Deus que Ele está ouvindo a tua petição, a nossa oração. Aleluia. Você vê que coisa, olha só. Nós temos Deus intercedendo por nós, nós temos Jesus intercedendo por nós, nós temos o Espírito Santo intercedendo por nós, nós temos a igreja intercedendo por nós, e por fim nós temos nós mesmos, que intercedem também por nós. Então nós temos aí, pela bondade de Deus, meus irmãos, força para existir este mundo mau, este mundo que o irmão Gus cantou aqui, que nós somos peregrinos e forasteiros. Nós temos forças dadas por Ele. Louvado seja Deus para sempre.
Seja louvado em nome do Senhor Jesus Cristo. O presbítero Davi está com a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Na sequência, o ciclo de oração, fique preparado. Também saúdo a igreja com a paz do Senhor. Motivo bastante alegria por estarmos aqui na casa do Senhor. Depois de um congresso abençoado que tivemos, a igreja está aqui ainda, sempre alimentando da palavra do Senhor. Eu quero ler com a igreja passagem de Isaías, capítulo 55, apenas 1 ou 2 versículos. Isaías 55, livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 6 e o versículo 7. É só o 6, mas o 7 para ter uma base. Isaías 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Aqui é uma passagem do profeta Isaías. Como sabemos que Isaías foi um profeta chamado profeta messiânico. Tudo que ia acontecer como aconteceu com Jesus, ele previu aproximadamente 700 anos antes. E ele foi, sabemos que ele foi da linhagem real, ele pregou em Jerusalém por aproximadamente 40 anos. E nessa fase, o povo estava cativo na Babilônia. Então ele pregou para quem? Ele pregou para os judeus, aqueles judeus que ficaram em Jerusalém, porque muitos foram para a Babilônia. Então a Bíblia fala que ele foi um profeta que ele, além de contar tudo aquilo que ia acontecer com o nosso Senhor Jesus Cristo, ele advertiu o povo. E nessa passagem aqui vai falar que ele insistia para o povo, para a salvação, porque muitos estavam tristes, obviamente, porque estava cativo, porque eles foram castigados pelo pecado deles. Mas o Senhor, ele sempre, mesmo nós em pecado, o Senhor sempre ele vai dar um escape, sempre vai ter alguém alertando nós. Por mais que nós erramos, nós sabemos que alguém vai nos advertir, porque o Senhor, ele não quer que nós pereçamos, o Senhor não quer que nós perdemos a nossa salvação. Assim era com aquele povo, e Deus levantou Isaías para falar para eles: vocês pecaram, mas só que vocês têm ainda uma salvação. Como aquele povo ia se salvar? Se eles guardassem a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela sempre vai estar do nosso lado, desde que nós obedeçamos ela. Então a nossa vida é sempre obedecendo a palavra do Senhor. Mesmo muitos que desviam da igreja, mas depois eles retornam, porque eles ainda guardam no coração aquilo que eles ouviram ainda quando estavam aqui na casa do Senhor, ou eles ainda acompanham sempre muitos pregadores pela internet, ou muitos vêm aqui na casa do Senhor, não se converte, mas ele já está semeando o quê? Uma semente da palavra do Senhor Jesus. E aqui quando o profeta diz para ele: buscai ao Senhor, enquanto, essa palavra enquanto denota tempo. Hoje nós sabemos que está lá em Hebreus 3, versículos 7 e 8, que fala assim, o Espírito diz, e se ouvirdes hoje a minha voz, não endureçai o vosso coração. Por quê? Porque muitos têm ouvido a palavra do Senhor, mas não têm entregado a sua vida. Muitas vezes, eu conheço pessoas que muitas vezes não tinham condição nenhuma da salvação. Como tem alguns aqui, colegas nossos, que trabalham 25 anos no presídio. E ali, por muito tempo, eu vi alguns presos chegarem lá e alguém falar assim para mim: esse daí tem mais de 100 anos de cadeia. Falei, no mínimo, matou uns 3, porque para ter 100 anos de cadeia. Aí eu falei assim, então esse daí não tem nada para perder. Então esse daí, aí eu ficava meio com medo, claro, porque a gente é humano, fica lá no meio deles, ficava, né? Também muitos anos de dia. Então o que acontece? Mas daqui uns dias, essa mesma pessoa, você guarda a fisionomia. Esse mesmo preso, daqui uns dias eu vi ele numa cela de crente. Falei, mas aí que benção, como é que Deus salva? E depois, conversando com ele, aí depois eu me aproximava, porque lá a gente sempre tinha contato, de dia principalmente.
Aí, daquele jeito, estava com a Bíblia de braço do braço. Eu falei, que benção. Então, Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Como veio aqui um ex-presidiário, que hoje, pela misericórdia de Deus, ele está em Araçatuba. Ele veio aqui, inclusive, falou com o Antônio, que o Antônio visitava ele. Eu lembro um pouco dele, não estava no dia que eu estava viajando. Eu lembro dele, acho que no raio 3, no raio 4, que Deus fez uma grande obra. Por quê? Porque de criança, ele ouviu, porque ele foi crente. Depois ele desviou, entrou na facção criminosa, virou uma pessoa que Deus não tirou a vida dele, porque obviamente que Deus tinha um projeto. Então, muitas vezes na nossa vida, Deus tem um projeto na nossa vida. É por isso que ainda nós temos que insistir. Por isso que Isaías insistia. Buscai ao Senhor. Eu sei que vocês estão cativos, vocês estão longe de casa, muitas vezes, mas o Senhor, Ele ainda quer salvar, porque o Senhor, Ele morreu para nos salvar. Pode ser o mais vil pecador, pode ser aquele que você não dá nada, está até muitas vezes caído, na guia de sarjeta, mas o Senhor, Ele ainda pode salvar essa pessoa, porque o Senhor, Ele é misericordioso para salvar. E só para encerrar, que já passou do meu tempo, e aqui Isaías falou assim, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Invocar no hebraico é clamar com intensidade, é bradar ou gritar. Muitas vezes, até nós crentes, muitas vezes estamos passando por uma luta, uma tribulação, quem que não passa? Mas o Senhor quer que até nós, muitas vezes Ele dá uma luta para nós, dá uma tribulação na nossa vida, para nós buscar mais Ele. Para nós, porque se está tudo bem, nós nem queremos ir mais na igreja. Ou nós vem aqui, fica 2 horas de culto, vai embora, nós não buscamos, não adoramos, mas o Senhor, nesta noite, está pedindo para vocês buscar, porque sabemos que a volta dele se aproxima. Então, claro que nós viemos na casa do Senhor, mas temos que buscar coração, buscar com súplica ao Senhor, porque Ele está aqui para dar a salvação, para nós também, mas para os nossos amigos, os nossos entes queridos, aqueles que precisam dessa tão grande salvação. E agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. O ciclo de oração, vem apresentar seu louvor. Não há Deus maior, não há Deus melhor, também não há Deus tão grande, não há como nosso Deus.
Louvado seja Deus. Meus irmãos, vou dar os avisos da obra do Senhor. E os obreiros se preparem para recolherem dízimos e ofertas, enquanto o irmão Renildo estará louvando o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, amanhã haverá aula de teologia, tanto no básico quanto no médio. No básico estão estudando a Apocalipse e escatologia. No médio, eu digo. No básico, homilética. A gente está com 3 classes, por bondade de Deus, meus irmãos. Hermenêutica. No básico é Pentateuco, homilética no médio e escatologia e Apocalipse na outra classe do médio. Irmãos, eu falo para vocês, viu? O de homilética, os obreiros deveriam fazer essa aula de homilética, viu, meus irmãos? Ensina tudo como proceder no púlpito, vai ensinando o que você deve falar, o que você não deve falar no púlpito. Então é muito importante um obreiro, se você é obreiro e não fez teologia, faça, meu irmão, viu? Porque a gente aprende sentando em uma classe para aprender, para alguém que está nos ensinando. Então é muito importante isso, viu? A gente deixaria, quando a gente sabe, a gente deixaria de cometer muitas falhas e muitos erros quando a gente aprende. Então, se você quiser aprender, está aí aberta a oportunidade. Eu falo para vocês, tem gente de várias igrejas, irmão, de várias igrejas, irmãos, de Valparaíso. Não é só uma não, 2, 3 igrejas, 4 igrejas de Valparaíso, eles estão aqui com a gente estudando. Então, se você tem essa oportunidade, não perca a oportunidade, deixa passar não. Estude e chega mais perto do Senhor. Louvado seja Deus. Terça-feira, com o ensino com o nosso pastor Aguinaldo. Venha também aprender a palavra do Senhor no culto de ensino, meus irmãos. Quarta-feira, haverá reunião com os departamentos de evangelismo e missões, tá, meus irmãos? Então, os irmãos fazem parte do departamento de evangelismo e missões, quarta-feira às 19h30, e acho que até hoje, para os irmãos que vão vir na quarta-feira, dá o nome lá no grupo, tá? Então, a Amanda está controlando aí, estou vendo aí que atualiza às vezes aí o nome das pessoas, então dê o seu nome se você ainda não deu, tá bom, meus irmãos? Quinta-feira, meus irmãos, culto de louvor e adoração a Deus às 19h30, 19h30. Sexta-feira, aula de música e ensaio com orquestra. Sexta-feira, aula de música e ensaio com orquestra à noite. De manhã, sexta de manhã, haverá consagração com os varões. O preletor é o presbítero Josias e o cantor irmão Cristiano. Sábado, meus irmãos, haverá cruzada evangelística, se Deus quiser, a primeira cruzada do ano, será lá no bairro Riviera, pastor Adilson de Pacaembu, que vai estar pregando a palavra do Senhor, todos os grupos estarão louvando, e também o irmão Renato e a irmã Leandra. Domingo, pela manhã, escola bíblica dominical, 8h aula com os professores, 8h45 café da manhã e 9h aula com todas as classes. Quando eu falei que todos somos sacerdotes de modo geral, e específico Deus chama alguns para algumas funções específicas, aí é o que é Efésios 4:11 que a gente estudou. E ele mesmo, Jesus, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores, mestres ou doutores. Então, há o chamado geral e o chamado específico. Nós vamos estar orando em favor do pastor Marcos, da igreja metodista, meus irmãos. Ore por ele, pelo pastor Marcos, da igreja metodista. Ele está bem de saúde. Ore também pela Ana Maria Dias e também pela Laurentina, o Juliano, está com dor na coluna. Ore pelo Bruno Guzzo, também está com dor de cabeça. Ore pela Beatriz, sua gravidez. Também ore pelo irmão Cristiano, que está com problema na coluna. A Maria Pereira Pires, ore por ela. Ore pela Genilda, é Genilda, né, Cris? Aguiar, Genilda Aguiar. Ore pela Genilda Aguiar. Geni, né? Geni Aguiar. Ela é irmã do Reginaldo, por bondade de Deus, aquele novo que converteu lá na praça, meus irmãos. Vocês não estão vendo ela aqui? Ontem a irmã dele, a Regina, né? Foi lá em casa, porque ele estava preocupado, que os irmãos não estavam vendo ele no culto, que ele foi ajudar a irmã dele lá em Birigui, que deu um AVC.
Você vê a preocupação, meus irmãos? Então, estava preocupado. Ore também pelo Reginaldo, para que Deus continue dando força. A gente está enviando o link, mas acho que está fora, né, Gabriel? A internet, acho que caiu o fio aí, o pastor estava falando aqui, mas a gente falou que enviar o link para ele acompanhar. Ele quer acompanhar os cultos. Louvado seja Deus. Olha para o Reginaldo. Também o Carlos, Benedito, a Neide, a Maria, Marta, a Kelvin, o Abimael, o Ellen, o Eliel, o Ismael, o Ezequiel. Também a Evelyn e família pede oração para seus pais, irmão Edson e irmã Tereza Carvalho, que estão completando 40 anos de feliz união conjugal. Deus abençoe, irmão Edson e a irmã Tereza. Também toda a igreja parabeniza a irmã Quitéria pela passagem do seu aniversário. Vai ser terça-feira, amanhã, depois da manhã. Deus abençoe a irmã Quitéria em nome do Senhor Jesus. A lista dos dizimistas ali na frente, meus irmãos. Os irmãos que desejarem estar acompanhando, possam acompanhar ali no mural. Amados, coloque-se em pé em nome do Senhor Jesus. Quem mais deseja oração? Eu também, e minha casa também. Presbítero Antônio vai fazer essa oração em nome do Senhor Jesus, também pelos dizimistas e ofertantes. A paz do Senhor para a igreja, amém. Querido Deus e nosso Pai celestial, Pai Santo, Pai amado, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, nós estamos aqui na Tua casa para Te louvar, glorificar, exaltar o Teu santo nome, na beleza da Tua santidade, pela Tua bondade, pelo Teu amor, o Teu carinho que o Senhor tem com toda a Tua igreja, Pai. Por isso nós estamos aqui, Pai, fazendo tudo isso, porque o Teu Espírito Santo, Ele está aqui junto com nós, nos ajudando, nos abençoando, porque o Senhor tem dado para toda a tua igreja, um dia de paz, um dia de saúde, um dia alegre, contente para todos nós. Nós temos razão de sobra de estar aqui, Pai, na tua casa para te louvar, glorificar e exaltar o teu santo nome, porque o Senhor é merecedor de toda a honra e toda a glória, o Senhor é merecedor de todo louvor, Pai. Graças te damos por tudo, porque o Senhor é um Deus que faz tudo para todos nós, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai do céu, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura de geração a geração. Fica conosco, meu Deus, e nos ajuda, Pai, para que nós saímos daqui nessa noite louvando e glorificando o teu santo nome, porque a tua bondade nos enche de amor, de carinho e de contentamento, Pai, nós estar aqui na tua casa. Graças a Deus por tudo que o Senhor tem feito por nós nesse dia de hoje, está fazendo, Pai. Muito obrigado. Assim nós te louvamos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do querido Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor Jesus, e graças a Deus. Amém. Irmão Renildo. Meus irmãos, o pastor Eduardo não está com a gente esses dias, vocês estão vendo aí. Ele estava com a obra em Mato Grosso e está com uma obra aqui entre Valparaíso e São Paulo, viu? É por isso que ele não está com a gente aqui. O presbítero Paulo Sérgio, ele está em Araçatuba, meus irmãos. Acho que ele alugou a casa dele aqui, está morando lá um tempo lá em Araçatuba, tá bom? Ore pelo presbítero Paulo Sérgio também, pela família dele. Viu, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Quero saudar os irmãos gloriosos, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém. Que está sentindo essa graça de Deus aqui nesta noite, levanta a mão, dá glória para Jesus. Eu quero ser grato a Deus pela vida do meu pastor Aguinaldo, Deus abençoe a vida do pastor Adalto, os ombreiros da casa do Senhor, toda a igreja, o grupo de jovens, está ali meu amigo Júnior, Deus abençoe, meu líder Leandro, pelo carinho de todos vocês. Sou grato a Deus por tudo, ao Senhor, que o Senhor tem feito na minha vida. Sei que grande é a nossa luta, a nossa batalha, mas podemos olhar para o alto e ver o nosso socorro que vem do Senhor. Eu creio que você, da forma que você chegou aqui nesta noite, vamos sair daqui saciado pela palavra, pelo louvor que foi entoado aqui, porque o Pai já está na casa, aleluia, e Ele quer trabalhar aqui nesse lugar. Só depende de você dar o de melhor para o Senhor, e eu adorarei o Senhor desta noite em nome de Jesus. Levanta a tua mão nesta noite. Todas as provas que você já passou, lembra quando você já passou, mas Jesus te deu força para você prosseguir.
passei. É bem difícil, Senhor. Às vezes tem que ouvir acusações do vil tentador. Lembrança do passado vem e querem me fazer parar. Nem mesmo palavra de alguém que não queima a gente acreditar. Em quase parando sem força e vigor, a gente ler a palavra encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e saber que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. E saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investida do rio tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Sinta a presença de Deus aqui neste lugar, porque Ele está aqui. E quase parando sem força e vigor, a gente ler a palavra encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e saber que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. E saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há. Sinta a presença do Espírito Santo aqui. Sinta a presença do Espírito Santo. Sinta a presença do Espírito Santo. Sinta esse renovo de Deus. Mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido está em ti. Levanta minhas mãos pro céu e te adoro a Ele. Levanta tua mão e adore a Jesus. Oh, aleluia! Essa presença de Deus quebra a cadeia. Essa presença de Deus fecha a sepultura agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja curado em nome de Jesus. Seja renovado. Seja renovado agora. Renovado agora. Renovado agora. Renovado essa presença. A presença, a presença, a presença. Aplauda Jesus. Aplauda Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, Deus poderoso. Pastor Aguinaldo. Bendito seja o eterno, bendito seja o justo. Graças a Deus, seja glorificado o Cordeiro de Deus. Queridos irmãos, mais uma vez eu vos saúdo com a gloriosa paz do Senhor. Amém. Deus está presente aqui entre nós nesta noite. Por gentileza, meus irmãos, convido todos para que fiquemos de pés em reverência à palavra do eterno Deus.
Nós estamos vindo aí impactados pelo poder da palavra de Deus nestes 2 últimos dias de congresso, do Congresso Varões Adonai. Foram 2 dias de manifestação do poder de Deus por meio da palavra e do louvor ou dos louvores. E confesso aos irmãos que ainda arde no meu coração o tema que Deus colocara no coração dos varões para o congresso, de sorte que eu quero trazer-vos nesta noite uma palavra ainda dentro deste tema. O congresso, evidentemente, encerrou-se ontem, mas a palavra de Deus, ela permanece ardendo nos nossos corações. Portanto, abra sua Bíblia, por gentileza, no livro do Apocalipse. O capítulo é o de número 3, o versículo de número 7. Estarei lendo até o verso de número 13. Apocalipse, capítulo de número 3, versículos de número 7 ao versículo de número 13. Os que encontraram, digam amém. Muito bem, diz assim a palavra do Senhor: e ao anjo que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E a igreja diz: feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra. Senhor, esta palavra é viva, é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Ela tem falado conosco na sexta-feira de uma forma. A mesma palavra falou conosco ontem de outra maneira, Senhor, e ela permanece falando conosco hoje de forma nova, diferente, porque a Tua palavra, Senhor, é como as Tuas misericórdias, que se renovam manhã após manhã. Bendito Deus, fale aos nossos corações nesta noite mais uma vez. A Tua igreja está reunida, Senhor, neste lugar de adoração, para ouvir aquilo que o Senhor deseja nos comunicar nesta noite. Assim, ó Deus, na dependência do Teu Espírito, eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Por gentileza, queridos, tomem os vossos assentos.
e voltem toda a sua atenção para aquilo que Deus deseja nos falar nesta noite. Meus irmãos, este tema é escolhido pelo grupo de varões para a festividade, para o congresso. Ele é um tema de grande relevância, porque ele diz respeito a uma palavra futura. Ele diz respeito a uma promessa que Jesus nos fez através da sua palavra. Quando nós lemos o livro do Apocalipse, nós temos por certo de que o Apocalipse, ele nos fala de um tempo futuro. O Apocalipse, ele nos fala também de uma profecia. E também o Apocalipse traz um conjunto de 7 cartas. Estas 7 cartas, elas foram dirigidas ao anjo da igreja à época, mas evidentemente que o teor destas cartas dirigidas às igrejas da Ásia àquela época também são perfeitamente aplicáveis à igreja odierna. O livro do Apocalipse, ele tem um tríplice propósito. Quando o Apocalipse foi escrito, o desejo de Deus, a intenção divina era, em primeiro lugar, repreender a transgressão e o pecado que estava proliferando as igrejas da Ásia. E o desejo de Deus era chamar aquele povo ao arrependimento e trazê-los de volta ao primeiro amor. Este é o primeiro objetivo do livro de Apocalipse. O segundo objetivo do livro de Apocalipse é que, tendo em vista a perseguição aos cristãos daquela época, tendo em vista que os servos de Deus estavam sendo perseguidos duramente, muitos cristãos estavam desanimando, muitos cristãos estavam pensando em abandonar a carreira da fé. E então a palavra de Deus vem para as igrejas para trazer-lhes um fortalecimento na fé, para trazer-lhes a firmeza na fé, para encorajar aqueles cristãos a serem fiéis vencedores até a morte. Em terceiro lugar, o objetivo da carta do Apocalipse, ou do livro do Apocalipse, que também pode ser chamado como uma carta, também é o sentido de que nós, os cristãos desta geração, nós, os cristãos desta época, também vivemos uma luta travada. E é certo de que este mesmo Deus que usa o apóstolo São João estava vivenciando e olhando para os dias da igreja, sabendo que enfrentaríamos também peleja. Sabemos que o nosso ferrenho adversário, que é Satanás, nunca vai desistir. Deus então nos traz uma mensagem através do Apocalipse, e a esperança dizer que nós temos uma coroa que está reservada. É por isso que a igreja de Deus também deve guardar o que tem, para que não percamos a nossa coroa. É interessante, queridos irmãos, igreja de Deus, nesta noite, que quando nós vamos buscar na tradição, a tradição vai nos informar que o apóstolo São João, naqueles dias em que ele anunciava o evangelho com perspicácia, com destemor, com coragem, um tempo de perseguição. E naqueles dias, diz a tradição, que o imperador romano Domiciano mandou lançar João em um caldeirão de óleo fervente, para que ele não mais pregasse o evangelho de Cristo, ou para que ele viesse até mesmo negar o nome de Cristo. Mas ao ser lançado naquele caldeirão fervente, ali estava a mão do Deus Todo-Poderoso, conservando João com vida, para que ele permanecesse pregando a palavra, anunciando a salvação. E então eles levam João para uma ilha chamada de Patmos, e
lá na ilha denominada de Pátimos, Deus visita João, Deus revela mistérios a João. Lá na ilha chamada de Pátimos, Deus aparece a João, porque Deus muitas vezes nos aparece nos momentos mais difíceis da trajetória da nossa vida. Eu sei que tem crentes aqui que têm experiências com Deus, e Deus já lhe apareceu nos dias mais difíceis da sua trajetória, queridos irmãos. E lá na ilha de Pátimos, agora João está naquela ilha isolado, mas ali Deus estava presente. E quando nós limos no livro do Apocalipse, o capítulo 1, no verso de número 9, vai dizer-nos assim: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Verso de número 10, disse João: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. O verso 11, João diz assim, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Meus irmãos, então é nesta ocasião, é neste cenário em que João está preso na ilha de Pátimos, que o Senhor lhe aparece em uma revelação das mais lindas possíveis que nós encontramos na Bíblia Sagrada, e orienta a João que tudo que João visse fosse escrevendo num livro. Então ele escreve as 7 cartas. A primeira carta que ele escreve à igreja de Éfeso. Qual era a preocupação de Deus ao escrever uma carta ao anjo da igreja que estava em Éfeso? A preocupação de Deus é que a igreja de Éfeso é uma igreja que havia se esquecido do primeiro amor. A segunda carta, a carta dirigida à igreja de Esmirna, a preocupação é que esta igreja era uma igreja martirizada e confessante. Para a igreja de Pérgamo, ele escreve a terceira carta, e a terceira carta à igreja de Pérgamo trazia no seu bojo uma preocupação, é que a igreja de Pérgamo era uma igreja casada com o mundo. Na quarta carta, dirigida à igreja de Tiatira, esta igreja trazia uma preocupação a Deus e ao Espírito Santo, porque esta igreja era uma igreja tolerante às apostasias. A quinta igreja dirige então a carta o João, porque esta igreja era uma igreja espiritualmente morta. Mas a sexta carta é dirigida à igreja de Filadélfia, e a igreja de Filadélfia é a igreja do amor perfeito. Aleluia. A sétima carta, dirigida à igreja de Laodiceia, é dirigida porque a igreja de Laodiceia era uma igreja que estava morna. Meus irmãos, e então dentro deste contexto aparece então a carta que é dirigida à igreja de Filadélfia, que é a respeito da qual nós estamos falando aqui nesta noite. Então esta sexta carta dirigida à igreja que estava em Filadélfia nos ensina nesta noite algumas coisas. A primeira coisa que eu quero destacar aqui nesta noite é que a igreja que estava em Filadélfia
tanto a igreja como a cidade de Filadélfia não era uma igreja grande. A cidade de Filadélfia também não era uma grande cidade, não era uma potência da época, mas havia algo naquela igreja que representava o segredo daquela igreja e tornava aquela pequena igreja em uma igreja gigante, em uma igreja forte, em uma igreja poderosa. E este segredo da igreja de Filadélfia é que o amor de Deus estava no seio da igreja, é que o amor de Deus estava derramado sobre a igreja de Filadélfia. Seja Cristo glorificado. A igreja que tem o amor de Deus presente, a igreja que tem o amor fraternal presente no meio dos seus crentes. Esta igreja pode até ser pequena em números de membros, esta igreja pode até não ter um templo suntuoso, mas é uma igreja poderosa em Deus, aleluia, que realiza coisas extraordinárias. Sabe por quê? Porque Deus é amor, e uma igreja onde há o amor de Deus, ali há a operação de Deus, ali há cura, ali há milagre, ali há manifestação da glória de Deus, porque Deus é amor. Seja glorificado o nome de Jesus Cristo. É quando João está escrevendo esta carta, no capítulo de número 3, no verso de número 11, ele vai dizer: guarda o que tens, guarda o que tens, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Na sexta-feira foi falado aqui de algumas coisas que o cristão deve guardar. Ontem também, novamente ouvimos o que nós devemos guardar. E eu quero trazer-vos aqui também algumas considerações a respeito do que como cristãos nós devemos guardar. É interessante observarmos o fato de que havia uma preocupação entre o povo daquela época, entre os judeus daquela época, porque eles diziam que Jesus somente havia vindo para Israel e que Cristo, o Cristo que tem a chave de Davi, não tinha salvação, aleluia, para eles, para os judeus, mas apenas para que os israelitas alcançassem a salvação. E eles tinham esta preocupação, e é por isso então que nós vamos encontrar algumas virtudes que queremos destacar aqui nesta noite na igreja que estava em Filadélfia. A primeira virtude que quero destacar nesta noite é que a igreja de Filadélfia tinha obras. Diga comigo: a igreja de Filadélfia tinha obras. Meus irmãos, diz o texto sagrado, no capítulo 3, verso de número 8, eu sei as tuas obras, ou conheço as tuas obras. Quem estava falando isto era o próprio Jesus, que estava falando à igreja de Deus em Filadélfia. Por quê? Porque Cristo, ele leva sim em consideração as obras da igreja. Às vezes alguém diz: não, mas o importante é a fé. Sim, a fé é importante, mas diz a palavra de Deus que a fé sem as obras ela é morta. Então a igreja precisa ter as obras, e há sim uma importância das obras na igreja. E a marca principal da igreja de Filadélfia é o amor. E a igreja amorosa é a igreja que se preocupa com a evangelização. A igreja amorosa é a igreja que se preocupa, aleluia, em buscar os que estão perdidos. Sim, meus irmãos, toda igreja que ama, toda igreja que diz e que prega o amor, é uma igreja que está preocupada com aqueles que estão perdidos, porque só há uma forma de trazermos os perdidos até a presença de Deus, que é por meio do amor. Se não for pelo amor, ninguém pode ser movido a buscar alguém que está
está na sarjeta, se não for por amor, ninguém vai ser comovido a buscar alguém que está caído debaixo de uma ponte, aleluia, jogado e desprezado, aleluia, à margem da sociedade. Mas quando nós temos amor, nós entendemos que esta é uma alma também preciosa para Deus. Você pode glorificar a Jesus, porque o amor de Deus está presente aqui entre nós. Glória a Deus. A igreja que ama, ela possui algumas características que lhe são peculiares. A primeira característica da igreja que ama é que esta igreja, ela possui comunhão com Deus. A igreja que possui comunhão com Deus é aquela igreja que ora e Deus nos céus responde. É aquela igreja que fala com o papai do céu aqui, e lá no céu Deus dá uma ordem aos seus anjos dizendo: meus anjos, meus ministros meus, desçam até a terra, porque a minha igreja está orando. Quando Pedro foi lançado em uma prisão, diz a palavra de Deus que Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração, aleluia, em favor de Pedro. A igreja orava em favor de Pedro, e Deus ordenou aos seus anjos para libertarem Pedro. Ei, deixa eu trazer-vos uma boa notícia aqui para a igreja de Deus nesta noite. Esta igreja tem comunhão e ora e Deus responde. Esta igreja tem comunhão e ora e Deus opera milagres. A segunda característica da igreja que tem comunhão com Deus, ou da igreja que ama a Deus, é a santificação. A igreja que ama a Deus se santifica. A igreja que ama a Deus, ela renuncia os prazeres deste mundo para agradar a Deus. A igreja que ama a Deus, ela se prepara para o glorioso dia do arrebatamento. A terceira característica da igreja que ama a Deus é que esta igreja, ela possui paz com Deus, ela possui paz com os homens, ela possui paz horizontal, que é a comunhão com os irmãos, e também paz vertical, que é a paz com Deus. Eu já sinto aqui nesta noite que há um clima de paz aqui neste lugar. Talvez alguém veio até aqui este culto debaixo de uma peleja. Talvez alguém veio a este culto enfrentando uma guerra, uma luta, mas o seu espírito está em paz, porque ele tem paz com Deus. Alguém veio aqui nesta noite, o diabo tentando desanimá-lo, mas o espírito nesta noite está te fortalecendo, dizendo: não, meu servo, minha serva, tenha paz comigo. Ei, meu irmão, nesta noite receba paz aí no teu coração, receba paz aí na tua alma, porque a igreja que ama tem paz no coração. Aleluia. A quarta característica da igreja que ama a Deus é o fervor espiritual. A igreja que ama é uma igreja fervorosa. A igreja que ama é uma igreja onde os cristãos denotam amor a Deus e devoção espiritual. E esta igreja é uma igreja fervorosa. É verdade que nós estamos vivendo uma época de esfriamentos em muitas igrejas, mas este esfriamento, o evangelista São Mateus vai nos dizer que é por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então este esfriamento espiritual, esta falta de fervor e de vigor espiritual, esta frieza espiritual, ocorre quando a igreja vai perdendo o amor, vai se ausentando do amor. Mas eu glorifico aqui a Jesus nesta noite, porque nós já sentimos o amor de Deus aqui presente. Toca no irmão que está do teu lado aí e diz para ele: recebe nesta noite o amor de Deus, recebe nesta noite o fervor do Espírito em teu coração. Oh, glória ao nome de Jesus. Meus irmãos, então a primeira coisa que havia na igreja de Filadélfia, e que também deve haver na igreja odierna, são as obras. As obras, elas decorrem de uma igreja que tem amor. A segunda coisa
que existia na igreja de Filadélfia eram privilégios. Diga comigo, privilégios. Aleluia, havia privilégios na igreja que estava em Filadélfia. Quando nós limos na palavra de Deus que havia uma porta aberta, diz o texto sagrado: eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Quando nós falamos em porta, nós estamos falando que a porta é o acesso para todos os privilégios do reino e do serviço cristão. Quando falamos de porta, estamos falando de lugar de acesso. Nós temos aqui neste templo várias portas. Cada porta acessa um ambiente. A porta à minha esquerda acessa o corredor da igreja. A porta à minha frente acessa a rua. A porta minha aqui atrás acessa a parte inferior da igreja. E assim cada porta é um acesso. Quando a Bíblia Sagrada nos afirma que havia uma porta que ninguém podia fechar, está se referindo aos privilégios que somente a igreja pode ter. Ah, meu irmão, há tantos privilégios que o mundo não tem, mas você como crente tem. Há muitos privilégios que o mundo não pode, aleluia, ter este privilégio, mas a igreja de Deus tem este privilégio. Por exemplo, somente os que são lavados no sangue podem estar aqui nesta noite, levantando a mão, glorificando, adorando e bendizendo ao Cordeiro, porque tem certeza da sua salvação. Oh, aleluia! Este é um privilégio tão somente daqueles que servem a Jesus. Então a igreja de Filadélfia, ela tinha privilégios, e estes privilégios também, eles alcançam a igreja do presente século. Paulo, na sua missiva dirigida à igreja que estava em Corinto, no capítulo de número 2, nos versículos de número 9 e número 10, Paulo vai nos falar a respeito destes privilégios. Diz assim o texto sagrado: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Toca no irmão que está ao teu lado e diz: ei, tem coisa boa preparada por Deus para você. Diz para ele aí: ei, tem coisa boa, é privilégio. Andarabá, Xodecandaraia, Deus tem privilégio para a sua igreja. Oh, aleluia. O verso de número 10, Paulo diz assim, 1 aos Coríntios capítulo 2, verso 10: mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundidades de Deus. O mesmo apóstolo do Evangelho de Jesus Cristo, o mesmo anunciador das boas novas, o maior pregador de todos os tempos, apóstolo Paulo, ao escrever a carta aos Colossenses, no capítulo de número 1, verso de 26 ao 27, ele vai nos falar novamente a respeito deste mistério, que só quem tem porta aberta pode compreender. Paulo diz assim no verso 26, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto a quem? Aos seus santos, aos quais Deus quis. Diga comigo: Deus quis. A revelação de Deus não é por obrigação. A revelação de Deus não foi forçada. A revelação de Deus não foi um pedido do homem. A revelação de Deus foi porque Deus quis.
Quando Deus se revelou por intermédio da criação, Deus quis dizer ao homem, aleluia, que Ele é o Criador. Quando Deus se revelou por intermédio da sua palavra, Ele não foi forçado também, mas Deus quis se revelar. Quando Deus se revelou por intermédio de Jesus Cristo nosso Senhor, nascido de uma virgem, Ele também não foi forçado a revelar-se por meio de Jesus, mas Ele quis se revelar. Sabe por quê? Porque Deus gosta de se revelar ao homem. Deus gosta de ter intimidade com o homem. Ei, Deus quer se revelar a você, meu irmão, nesta noite. Aleluia. Então Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério, entre os quais os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Esta é a maior revelação de Deus ao homem. Cristo em nós, a esperança da glória. Quem está lá fora não pode ter este privilégio, mas nós já entramos pela porta que é Cristo, aleluia. Nós já recebemos esta esperança viva, e agora nós passamos a compreender, aleluia, o mistério da salvação, que é Cristo em nós, esperança da glória, aleluia. Agora, meus amados e muito queridos irmãos, quando falamos em privilégios, nós temos que também dizer que privilégios trazem responsabilidades. Privilégios também implicam em responsabilidades. Por exemplo, quando nós lemos na Bíblia Sagrada, no Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, no capítulo de número 12, no verso 48, a parte B, a Bíblia Sagrada nos informa: e a qualquer que muito for dado, quer dizer, é um privilégio ter muito. É verdade que é um privilégio, mas a Bíblia diz: ao que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Nós seremos julgados pelos nossos privilégios. Ei, você tem o privilégio de ser um cantor, você tem o privilégio de ser um pregador, você tem o privilégio de ser um ensinador. Então saiba que disto Deus vai nos cobrar pelo privilégio de sermos um instrumento de Deus. Agora, já disse aqui o pastor Adalto, e nós aprendemos isto na escola dominical nesta manhã: todo cristão, todo aquele que entregou a sua vida para Jesus, ele faz parte do sacerdócio real. E cada um de nós fomos chamados num chamado geral e também num chamado específico. Mas quer seja no chamado em específico, quer seja no chamado geral, todos nós temos de Deus um privilégio. Sim, é um privilégio, é o simples fato de sermos participantes da salvação. E eu penso, pastor Adalto, que não há privilégio maior do que este, de sermos participantes da salvação. Só os que têm este privilégio, levante a mão por um instante e glorifique ao Deus de Israel pela sua salvação. Oh, aleluia. Paulo vai nos trazer esta afirmativa a respeito deste mistério. E então ele vai nos informar, a palavra de Deus vai nos informar. Quando João escreve no Evangelho, capítulo 15, verso 22, Jesus diz assim: se eu não viera, nem lhes houvera falado, nem teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Jesus está dizendo assim, irmão Antônio: eu dei para vocês o privilégio, eu vim. Se eu não tivesse vindo, e se eu não tivesse dito para vocês, esclarecido para vocês que existe pecado, se eu não tivesse anunciado para vocês a respeito da salvação, se eu não tivesse lhes falado, nem sequer o pecado existiria. Mas como eu vim, como eu vos anunciei, agora eu vos digo que não tem mais desculpa, irmão. Não tem desculpa para o crente, aleluia, deixar de fazer algo para Deus, dizendo: ah, mas eu
não sei qual é o meu chamado. Eu não sei para que Deus me escolheu. Irmão, se você não sabe qual é o teu chamado, eu vou te dizer aqui nesta noite claramente: Jesus te chamou para pregar o evangelho. Jesus te chamou para falar que Ele salva, que Ele cura, que Ele batiza com o Espírito Santo. Faz isso, meu jovem, lá no trabalho, faz isso na faculdade, faz isso aonde quer que você esteja, porque este é um chamado universal para a igreja do Senhor. Aleluia! Seja louvado o nome do Senhor. Em terceiro lugar, a igreja de Filadélfia, ela tinha fidelidade a Deus. Diga comigo: fidelidade a Deus. Mais forte: fidelidade a Deus. Por que a igreja tinha fidelidade? Diz o texto sagrado que esta igreja jamais negou o nome do Senhor. E quando nós não negamos a Cristo, nós estamos revelando a Ele a nossa fidelidade. E quando nós o negamos, nós estamos sendo infiéis para com Ele. Quando a Bíblia Sagrada diz que a igreja em Filadélfia, tendo pouca força, guardaste a palavra de Deus e não negaste o nome do Senhor, está falando de fé. Fidelidade é fé. Então, quando a igreja de Filadélfia manifesta a sua fidelidade, ela está manifestando a sua fé. Queridos irmãos, vai nos dizer o texto sagrado em Hebreus, capítulo de número 32 até o 34, por gentileza, irmã Sara, coloque aqui este texto sagrado. Hebreus capítulo 11, versículo 32 ao verso de número 34, diz assim: e que direi mais? Faltar-me-ia tempo contando de Gideão e de Baraque, e de Sansão, e de Jefité, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais, diga comigo, pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, verso 34, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, da batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Por quê? Por causa da fé. Aleluia! Oh, glória a Deus. A igreja de Filadélfia era uma igreja que tinha fé. E pela fé, meus irmãos, esta igreja enfrentou um grupo denominado de os da sinagoga de Satanás. Este grupo da sinagoga de Satanás, estes infelizes perseguidores do evangelho de Cristo, este grupo, ele buscava deturpar a bandeira da lei de Moisés e anular a graça de Cristo no meio da igreja. E eles se diziam judeus, mas não eram, mas mentiam, irmão Antônio. E a igreja resistiu ao mal. Eu glorifico a Deus, porque também aqui em Valparaíso ainda tem uma igreja que está resistindo Satanás. Ainda tem uma igreja que está resistindo Satanás, está resistindo ao mundo. Aleluia, está proclamando a salvação. Oh, aleluia! Glória ao nome de Jesus. Em Gálatas capítulo 1, verso 9, Paulo escreveu: assim como já vos dissemos, agora também de novo vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Ora, queridos, a igreja do Cristo vivo, que tem fidelidade com Deus, é uma igreja que resiste Satanás. E esta igreja que guarda a palavra de Deus, ela tem algumas promessas. A primeira promessa que a igreja que guarda a palavra tem é a certeza da vida eterna. São João capítulo 8, verso 51. A segunda promessa que tem a igreja
igreja que guarda a palavra é o consolo constante do Espírito Santo. E Ele está aqui nessa noite consolando. Ei, recebe consolo de Deus aí nessa noite. Ei, levante a tua mão aí. Eu não sei como está o teu coração aqui, mas recebe de Deus consolo, porque Deus consola a igreja que guarda a palavra. Aleluia. A terceira promessa feita para a igreja que guarda a palavra é a comunhão divina. São João, capítulo 14, verso de número 23. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quarta coisa que eu quero fazer menção aqui, que havia na igreja em Filadélfia, era e está presente também aqui entre nós nesta noite, que é a visão do futuro. Diga comigo, visão do futuro. Aleluia. A igreja de Cristo, ela tem uma visão das coisas que hão de acontecer. A igreja de Cristo, ela não olha apenas o passado. A igreja de Cristo não é um museu. A igreja de Cristo não vive daquilo que Deus fez no século passado. É verdade que a história vai nos apontar grandes feitos, grandes acontecimentos, desde a era apostólica até os dias atuais. Mesmo na nossa geração, se pegarmos pastores que estiveram aqui há 5, 10, 15, 50, 75 anos ou 76, como vai fazer esta igreja, cada um fez ao seu tempo parte dessa história, mas a igreja não vive disso. A igreja vive da promessa que Ele nos fez, de que muito em breve Ele voltará. Só quem tem esta esperança, levante a mão e glorifica Ele. Oh, aleluia. A esperança da igreja é o arrebatamento. A nossa esperança é o arrebatamento. E Jesus, por gentileza, fica de pé agora, que eu já estou caminhando para o término. Jesus disse: eis que cedo venho, eis que venho sem demora. Aleluia. E Ele está chegando, Ele já está às portas. Sua palavra diz: eis que estou às portas. Cristo pode voltar ainda hoje, e nós vamos para uma cidade. Esta cidade, nós não podemos descrevê-la, porque ela é maravilhosa. Veja o que estas irmãs vão louvar, e ouça o que Deus vai falar através deste louvor. E enquanto isto, você fecha os teus olhos e sinta-se andando nesta cidade, porque ela já está preparada. Oh, aleluia. Coloque a sua Bíblia aí sobre o seu assento. Levante a sua mão agora e faça um passeio nesta cidade. Aleluia. Oh, seja louvado o nome do Senhor. Aleluia. A ditosa cidade deve ser linda. Se eu pudesse, eu iria. Só os que têm esperança, só os que têm privilégios, vai entrar nesta cidade. Eita Jesus.
assim sobre o ombro dele. Diz: vai ser maravilhoso. Cantando hosanas ao Rei. Glorifica a Deus, porque você é privilegiado. Recebe nesta noite esperança. Recebe nesta noite gozo na tua alma. Em comunhão com Cristo, Andura Bahai. aquela linda cidade. Urai Mecalabachanda. Orar, Oh, olha aí. veremos o Senhor frente a frente. Ai, mas ele é lindo. E naquele dia nós vamos dizer: mestre, o Senhor é mais lindo do que o que eu pensava. Aí nós vamos abraçar Jesus. Olha, Tarabacalabachaia. Oh glória. Eita, que privilégio, meu Deus. Alabandora bacana. Cantando hosanas ao Rei. Recebe aí nessa noite a esperança. Recebe aí nesta noite o gozo na tua alma. Receba, 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 receba aí. Andarabachandaraia. Onderabacandurabahaya. Eirabandurabacalabandahai. Decalabachandara. Oh, que privilégio maravilhoso. Quero perguntar: onde está a primeira vida que ainda não aceitou Jesus e que quer ser também um privilegiado, destes que quando Jesus vier, ele vai subir, vai deixar esta terra, vai deixar tudo que está aqui vai ficar, ele vai estar eternamente com Jesus. Onde está a primeira pessoa que ainda não aceitou Jesus e que deseja entregar sua vida para Jesus? Levante a sua mão comigo. Você que está aqui, está parado na tua caminhada, parou na caminhada da fé, vem à frente que eu quero orar por você. Aleluia. Oh, glória a Deus. Não tem ninguém? Senão eu quero nessa noite orar por você que precisa de um milagre. Sai do teu lugar rapidamente, vem aqui à frente. Você que precisa de uma cura, de uma restauração, eu tenho 2 minutos para fazer esta oração. Vem à frente, o irmão que está aqui nessa noite e precisa de uma bênção com urgência na sua vida. E Deus nesta noite está aqui declarando que é noite de operação de maravilhas. Vem rapidamente, irmão. Vem jovem, vem moça, vem rapaz. Vem receber de Deus nesta noite o milagre que Ele está reservando para a tua vida nesta noite, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Eu sinto uma graça de Deus aqui. Eu sinto uma presença do Espírito passeando aqui nesta noite no meio da igreja. Eu sinto uma unção de cura aqui neste recinto. Aleluia. Pastor Adalto, por gentileza, unge estas pessoas em nome de Jesus. Urabacanda Bramahaya, Urabachandaraia, Erabacandaramachuribicanda. Podem permanecer louvando, irmãs, suavemente, enquanto nós vamos orando. Oh, aleluia. Recebam de Deus a cura nessa noite. Recebam de Deus um milagre sobre as vossas vidas aqui nesta noite. Recebam de Deus a restauração para as vossas vidas nesta noite, em nome de Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus, sobre a vida do teu servo agora, desça do alto céu uma providência. Desça do alto céu, Senhor, um milagre. Aquilo que o teu filho necessita, põe a tua mão agora, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Tu és o médico por excelência. O Senhor é Deus que faz aquilo que nós não podemos. O Senhor é grande, é poderoso. Põe as tuas mãos agora, Senhor, e opera um milagre. Deus, aqui está a tua serva. Jesus, o Senhor conhece quanto a tua serva tem clamado por um milagre, Senhor. Quanto a tua filha tem pedido do alto uma providência. Pai, em nome de Jesus, desde a planta dos pés ao alto da cabeça, agora, Senhor, confirma o teu milagre. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor. Aonde o Senhor põe a mão, nenhum mal pode resistir. Aonde o Senhor põe a mão, o milagre acontece, a história muda. Em nome de Jesus, recebe agora, recebe providência do alto, agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, recebe de Deus, em nome de Jesus, recebe do alto agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, meu Deus, põe as tuas mãos poderosas agora e opera um milagre, meu Pai, em nome de Jesus. Tu és o Senhor, Tu és Rei, Tu és Mestre por excelência. Ó Deus, em nome de Jesus, confirma agora, para a glória do Teu nome. Uremandaramacaia, Uriandarai. Aleluia, aleluia. Todos meus irmãos, todos os que estão aqui à frente, os que estão lá no fundo, na nave da igreja, na galeria, levante a sua mão bem alto assim. Talvez você precisa de um milagre. Você não veio aqui à frente, mas Jesus está te vendo aí. Deus está te contemplando aí. Deus está vendo aí no lugarzinho onde você sentou. E no momento em que eu convidei para vir à frente, você sabe que você desejou vir, mas algo falou no teu coração. Ninguém sabe da tua enfermidade ainda. Por que você vai na frente? Alguém vai julgar que você está enfermo? Ei, não se preocupe, porque Jesus me disse que Ele está te vendo aí. Fica em paz, porque Ele já te visitou aí mesmo. E é noite de providência divina, porque Deus toca. Meu Deus, ai Jesus, aonde Deus toca hoje, o homem não pode tocar. Levante a mão assim bem alto e diga: Deus, Deus, eu creio que hoje eu estou saindo daqui com o meu milagre, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja do Senhor e com ela permaneça, não só agora, mas para todos sempre. A igreja diz: se Deus é por nós, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Leva a tua vitória. Dá um abraço aí, cumprimenta esse irmão, essa irmã. Diz que a vitória chegou, em nome de Jesus. Alegria.
liberdade.